Na vitória do Flamengo sobre o Sport na última quarta-feira, a gente já conseguiu perceber que o Flamengo vem assimilando bem o jogo de posição do Domi e deu para perceber também o conceito que vai guiar esse time do Flamengo, que é o conceito do homem livre. Você sabe o que é o conceito do homem livre e conseguiu perceber por que o Flamengo ele já vem dominando o jogo de posição? Eu sou Renato Senna e vem comigo agora para fazer uma análise tática do que foi esse Flamengo 3 Sport 0. A gente já viu em outros vídeos aqui no canal e que estão aparecendo aqui no card, que no jogo de posição, quando você tem a bola, né, é importante que você busque companheiros que estejam menos pressionados, que tenham mais campo. Porque, como diz o Sampaoli, no jogo de posição você não passa a bola, você passa tempo. Então, quanto menos pressionado tiver o homem que vai receber a bola, melhor para o time progredir. E no final de tudo, né, o que você está buscando no jogo de posição, além do gol óbvio, mas para você chegar ao gol, você busca os jogadores que são os jogadores que vão desequilibrar, os jogadores desequilibrantes. Então, para essa bola chegar nesses jogadores que vão desequilibrar, que vão ser os jogadores do 1 contra 1, os jogadores da jogada individual, ela tem que chegar limpa para eles, e para ela chegar limpa para eles, ela tem que ir de pé em pé de jogadores menos pressionados, de jogadores com mais tempo para conseguir enxergar o jogo e conseguir enxergar as melhores jogadas. Então, por isso, você tem que passar a bola para quem tem menos pressão, para quem está menos pressionado ali no seu espaço de campo. E o jogo de posição também ele tem muito a ver com as tomadas de decisão que você vai fazer em relação às decisões do seu adversário. Mas isso não sou eu que vou explicar, isso quem vai dizer para vocês é um tal de Pepe Guardiola. ¿Cómo es jugar bien al fútbol bajo mi punto de vista? Es en función del movimiento del oponente, tú tomas la decisión. Yo tengo central y a mí me salta el extremo, el libre será el lateral. Ese balón tiene que ir al lateral. No me expliques cómo, pero tiene que salir al lateral. Si yo estoy en central y me salta el punta, el otro central está solo. El balón tiene que ir al otro central. No me expliques cómo. Si el central tiene balón y el medio punta le salta, el medio centro estará solo. Este balón tiene que ir allí. Estos procesos, desde el juego de posición, están en el sitio y en función de quién te salta, tomas la decisión y a partir de ahí juegas. E eu acho que essa participação mais do que especial merecia um joinha, né? Então eu já peço para você deixar seu like aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho, que toda vez que a gente tiver um conteúdo novo, seja uma análise, uma informação, um debate, você vai receber aí a notificação no seu telefone em primeira mão. E vamos já para o primeiro exemplo prático do jogo do Flamengo contra o Sport, que a gente vai ver um pouco de como o Flamengo começa a dominar esse jogo de posição. E primeiro vamos falar sobre a importância de ter zagueiros bons com os pés. Mas não é só aquele zagueiro que sabe tocar bem a bola de lado, não. É aquele zagueiro que consegue romper linha com seus passes. Porque aqui, por exemplo, a gente vê primeiro o Thiago Maia e depois o Diego aparecendo como homem livre na entrelinhas. E aí vai entrar a diferença do Rodrigo Caio para basicamente todos os outros zagueiros desse elenco do Flamengo. A gente vê que o Rodrigo Caio frequentemente faz passe vertical, quebrando linha dos adversários. Mas aqui, nesse exemplo, né, nesse lance, o Gustavo Henrique ele fica com medo, não arrisca o passe e prefere um passe lateral. A jogada continua e aqui a gente vê o Flamengo bem espaçado pelo campo num desenho típico de jogo de posição que a gente já viu em outras oportunidades aqui no canal. O Pedro ele dá profundidade tentando carregar a linha dos zagueiros mais para trás, o Diego aparece no entrelinhas e o Gerson e o Bruno Henrique dando amplitude. E aqui o Natan, que a gente vai ver mais para frente como pode ser um zagueiro diferencial nesse time do Flamengo, ele vai encontrar o Bruno Henrique, que é um dos jogadores mais desequilibrantes desse time do Flamengo. E o Bruno Henrique, como homem livre, a bola chega nele porque ele tem a capacidade de desequilibrar. Enquanto isso, lá na área, a gente vê outro conceito muito importante no jogo de posição, que é o conceito de explorar os espaços de incerteza. Dá para perceber que o Pedro busca se posicionar nas costas do zagueiro para sair do campo de visão dele. Como o zagueiro não vê o atacante, ele obriga o lateral a fechar mais para fazer a cobertura do zagueiro e aí abre um espaço nas costas do lateral. Então no segundo pau, a gente acaba tendo ali uma superioridade numérica de 2 contra 1 em cima do lateral e que nesse caso não é aproveitada porque o Bruno Henrique erra o cruzamento. Eu acho que ficou bem claro para todo mundo que nesse lance era para a bola ter ido no segundo pau, porque você tinha ali uma vantagem, né? Uma situação que o Flamengo tinha 2 jogadores contra 1 só do Sport. E o Flamengo foi entender isso no segundo tempo. E a prova disso é que, além dos 3 gols terem saído de cruzamentos,
o aproveitamento do time do Flamengo decolou nos cruzamentos no segundo tempo. Enquanto na primeira etapa foram 10 bolas alçadas na área e só uma certa, aquela chance que o Pedro dá uma cabeçada e que o Luan faz uma defesaça, no segundo tempo foram 5 acertos de cruzamento em 11 tentativas, quase metade das tentativas acertadas. Então a gente vai ver como isso fica bem claro agora que a gente vai analisar os lances da segunda etapa do Flamengo contra o Sport. E aqui no primeiro gol vão ficar muito claros esses conceitos e como o Flamengo vai levando a bola de homem livre em homem livre desde a sua área até a área do adversário. O Arão sem pressão vai carregando a bola até a intermediária e a partir daí, como o Sport fazia uma marcação fechando muito o espaço central do campo, o Flamengo ele opta por uma armação lateral. E aí o Arão ele vai acionar o Felipe Luiz. Felipe Luiz também, ele podia até ter carregado mais, mas como o time do Sport flutuou e está todo concentrado no seu lado direito, o Gerson ele vai aparecer como um homem livre do outro lado. E aí vem a inversão de jogo e com um dos seus homens desequilibrantes livre, o Felipe Luiz faz essa inversão para o Gerson, que recebe a bola sem nenhuma pressão também. Aí vão aparecer duas opções de homem livre para o Gerson, o Diego e o Thiago Maia. Ele vai escolher o Thiago Maia por quê? Porque além do Thiago Maia estar livre, ele está em vantagem posicional. Porque o Thiago Maia ele vai receber essa bola de frente para o gol, enquanto se o Gerson optasse pelo passe para o Diego estaria de costas para o gol. Mas aí o Thiago Maia ele acaba optando pelo passe com o Diego também, e aí aqui vai aparecer o Isla em amplitude como um homem livre. E por que o Isla aparece livre ali? Ele aparece porque, como a gente viu, o Sport focava em fechar a parte central do campo, o meio. E o lateral ele está centralizado marcando justamente o Diego. E antes da bola chegar no Isla, percebam, olha só como o Bruno Henrique já está livre e desesperado pedindo a bola no segundo pau. Isso porque ele e o Pedro estão fazendo um 2 contra 1 no lateral do lado oposto. E aí, quando a bola chega, o Bruno Henrique só ajeita para o Pedro finalizar e fazer o primeiro gol do Flamengo no jogo. A gente vai analisar também aqui o segundo gol e provavelmente já tem alguém pensando mas o segundo gol foi de escanteio, é uma jogada de bola parada. Sim, é uma jogada de bola parada. A gente vai ver que existe um padrão também que o Flamengo usou no primeiro tempo na bola parada, uma jogada que foi assim, ensaiada no primeiro tempo e corrigida no segundo, no escanteio que saiu o gol do Gustavo Henrique. Mas vamos analisar também um pouco antes do escanteio. Vamos analisar a jogada que deu origem ao lance do escanteio e que também a gente consegue ver os mesmos padrões no time do Flamengo até essa bola chegar à linha de fundo e o Diego botar a bola na área. E aqui a gente vê que a jogada ela nasce de uma jogada construída desde trás, desde lá atrás de novo. O Natan ele vê o Arão atrás da primeira linha de marcação do Sport e quebra essa linha. E o outro detalhe legal também é que o Natan é um zagueiro canhoto e ele faz esse passe de direita para ganhar tempo. Outro detalhe legal da gente observar é o domínio orientado do Arão. Ele já domina a bola ficando de frente para o gol e com isso, quando o adversário chega para marcar, ele já está vendo o campo de frente. E aí, com um toque só na bola, ele acha o Thiago Maia como homem livre. Como o meia que teoricamente tinha que marcar o Thiago Maia saiu no Arão e foi batido, quem vai fazer a cobertura é o lateral. E aí o lateral ele acaba deixando o Gerson livre. O Thiago Maia percebe, arrasta para o meio para dar ainda mais liberdade, e aí ele dá um passe magistral de calcanhar, e que o azar que o gramado do Maracanã está naquela situação deplorável e não deixou a bola correr, né? A bola foi quicando e não chegou mais limpa para o Gerson. Aí o Gerson ele perde um pouco de tempo para dominar essa bola, para carregar, e aí sai o lance do escanteio que deu origem ao gol. E como eu falei antes, a cobrança de escanteio, o Flamengo já tinha feito uma jogada parecida no primeiro tempo. O Natan e o Gustavo Henrique vêm da entrada da área e atacam o mesmo espaço no meio da área. No primeiro tempo, o Diego ele fez uma cobrança mais fechada e o Sport conseguiu tirar. O Sport fazia uma marcação por zona e defendia bem o primeiro pau e a entrada da pequena área. No segundo tempo, o Diego ele fez essa cobrança mais aberta, justamente para fugir dessa marcação por zona. Pegou o Gustavo Henrique, que tem 1,95 m, sendo marcado, entre aspas, né, pelo Ricardinho, que tem 1,74 m. E aí, quando eu falo marcado entre aspas, por que esse entre aspas? Porque o Ricardinho ele não está ali para marcar de fato o Gustavo Henrique. Como a marcação do Sport é por zona, ele está ali só para atrasar a corrida desses jogadores que vêm de trás, para evitar que eles cheguem no meio da área com velocidade e pegar maior impulsão. Ele não vai acompanhar o jogador do Flamengo e isso fica evidente no lance do primeiro tempo.
Mas aí também mérito para o time do Flamengo, que soube identificar isso rápido e conseguiu criar e aproveitar a chance na bola parada. O terceiro gol também vem de um cruzamento. Também vem de uma jogada que vai de homem livre em homem livre. E só tem uma pequena diferença, que é essa jogada de pivô do Pedro, que é o que bagunça a defesa toda do Sport. E aí aqui, quando o Bruno Henrique recebe a bola, como a defesa devia se comportar? O lateral no lado da bola, ele vai marcar a bola e fechar o gol. Ele tá aqui, ok. O zagueiro central tem que ficar na cobertura e fechar o primeiro pau. O quarto zagueiro, ele fecha o espaço entre o primeiro pau e o meio da área. E a gente vê que já tem um espaço grande aqui entre os dois zagueiros do Sport. Mas o pulo do gato, ele está no posicionamento do lateral oposto, que nesse caso aqui é o lateral esquerdo. Ele devia marcar o espaço entre o meio da área e o segundo pau, mas aqui a gente vê que ele está na marca do pênalti. E é justamente no segundo pau que a bola vai entrar. Mas por que o lateral está ali? Para isso a gente precisa voltar ao lance e precisamos falar sobre o Diego. Muita gente da torcida do Flamengo tem ranço do Diego, que ele prende muito a bola, Diego giras e tal, mas é justamente esse passe de primeira aqui do Diego que bagunça a defesa do Sport, porque ele dá a bola no Pedro e obriga o zagueiro a sair para dar o combate. Nisso que o zagueiro sai, o Diego ataca justamente o espaço que o zagueiro do Sport estava. E com isso, o lateral ali ele tem que entrar para fazer a cobertura, saindo da sua posição. Enquanto isso, o Gerson está ali fora da imagem, mas ele está ali, bem aberto, dando amplitude. Quando o Bruno Henrique recebe a bola, o Felipe Luiz ele ataca a área também e atrai a marcação do Iago Maidana. E aí, com isso, ele vai impossibilitar a defesa do Sport de se rearrumar. E o futebol de posição no último terço, ele visa isso. Explorar os espaços de incerteza da defesa adversária, buscar a superioridade numérica. E Diego e Felipe Luiz exploraram esses espaços de incerteza entre os zagueiros e laterais, fixaram seus marcadores e aqui apareceu a superioridade numérica com o Gerson sozinho no segundo pau. Tudo bem que foi o Pedro que fez o gol, mas a superioridade numérica do Gerson deu a possibilidade dessa bola ser cruzada no segundo pau. E eu tenho lá minhas dúvidas se o Bruno Henrique não quis cruzar essa bola para o Gerson e o Pedro que apareceu ali de gaiato. Então, na análise desses lances, a gente conseguiu perceber como o Flamengo já vem incorporando esses conceitos do futebol de posição no seu jogo e como o Flamengo está utilizando muito o conceito do homem livre para construir suas jogadas. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar sabendo das novidades do canal em primeira mão. E se você gosta de análises assim, convido você a ver outros vídeos do Rubronegro, como esse que está aparecendo na sua tela aí agora.